Olá, eu sou a Natasha Chine e sejam bem-vindos à semana de conteúdo gratuito do Embelezamento do Olhar. Antes de eu falar um pouquinho sobre os nossos conteúdos, deixa eu me apresentar. Você que não me conhece, eu sou maquiadora há 6 anos e trabalho com embelezamento do olhar há 4 anos. Por que eu escolhi especificamente esse tema, embelezamento do olhar? Bom, isso reflete muito em quem eu sou e é aí que eu quero juntar toda essa história. Quando eu era maquiadora, eu trabalhava muito aos fins de semana, eu tinha noivas, eu tinha maquiagem para fazer nos fins de semana e durante a semana eu me sentia muito ociosa e eu também buscava uma forma de aumentar os meus ganhos. E aí eu pensei, o que eu posso fazer? E foi aí que a sobrancelha entrou na minha vida. Então, na verdade, a sobrancelha ela entrou na minha vida como uma forma de me ocupar mais e de ganhar um pouco mais, mas na verdade o que ela ganhou foi o meu coração, porque hoje eu trabalho mais com a parte do embelezamento do olhar do que a parte de maquiagem. O embelezamento do olhar é muito mais do que um simples design, uma micro ou um simples levantar de cílios. Hoje o embelezamento do olhar é algo que levanta a autoestima das mulheres e que faz a diferença e muda até a sua expressão. E na verdade a nossa expressão dita quem a gente é. Então quando você mexe na sobrancelha de alguém, quando você mexe nos cílios de alguém, você está fazendo muito mais que simplesmente estética. Você está mudando a visão daquela pessoa, você tá mudando de alguma forma a vida dela através da mudança da autoestima. Hoje, trabalhando com embelezamento do olhar, eu atendo por volta de umas 20 micropigmentações por mês, 35 designer e uns 15 lash lifting, fora os cursos e outros atendimentos que eu faço ainda com maquiagem. O que eu quero dizer pra você é que o embelezamento do olhar pode mudar a sua vida como mudou a minha. Através do embelezamento do olhar, eu não só aumentei minha renda, como tornei ela a fonte principal de renda da minha casa. E para concluir, eu criei essa semana gratuita do embelezamento do olhar para ajudar você que já é profissional a se atualizar ainda mais e você que não é, para entrar nessa área e trilhar também um caminho de sucesso nessa profissão. Olá! Eu fiquei pensando muito sobre qual conteúdo eu traria aqui para vocês, porque eu queria muito trazer um conteúdo relevante, um conteúdo que vocês ainda não tivessem talvez muito conhecimento e que vocês pudessem aplicar no dia a dia de vocês. Então, parando para pensar no que eu poderia trazer sobre conteúdo de embelezamento do olhar, resolvi começar com o Lash Botox. Fiz uma pergunta nos meus stories sobre o Lash Botox e muita gente ainda não conhece ou não aplica. Então eu vou aproveitar e vou trazer essa novidade para você poder já inserir hoje no seu estúdio e começar a agregar ainda mais valor ao seu serviço. O que é o Lash Botox? O Lash Botox nada mais é do que uma nutrição profunda dos fios das suas sobrancelhas ou dos cílios. Hoje muitas mulheres reclamam que os cílios não estão crescendo, os cílios estão quebradiços, os cílios estão muito finos. Então hoje nós temos um tratamento eficaz e muito legal para os cílios das suas clientes. Você vai vendê-lo como um tratamento. E além do tratamento, você também vai pintar os cílios da sua cliente. Porque, na verdade, a tintura faz parte do processo do Botox e eu já vou explicar o porquê. A tintura, ela vai realçar o olhar da sua cliente, dando mais profundidade. Mesmo que a sua cliente já tenha os cílios mais escuros, a tintura sempre vai fazer diferença. Porque nossos cílios, eles sempre são mais claros na ponta. Na verdade, nossos cílios, eles são mais claros e mais finos na ponta. Então, mesmo quem tenha os cílios escuros, ao pintar os cílios, eles vão ficar ainda mais pretinhos. Principalmente se você usar a cor certa de tinta, que eu já vou mostrar pra vocês. E aí você deve estar me perguntando, mas o que a tintura tem a ver com Botox? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho de química. Quando a gente aplica a tintura no cílio da cliente, a tinta ela tem um pH alcalino. E o que isso significa? Significa que ele abre a cutícula dos fios. Então, ao abrir a cutícula dos fios, eles estão preparados para poder receber uma nutrição, receber uma hidratação, e é nesse momento que o Lash Botox entra. Então, para o Lash Botox ele ter um resultado mais efetivo, é necessário sim que você utilize a tintura, pois a tintura vai abrir a cutícula, o Botox vai entrar, vai nutrir e vai fechar essas cutículas.
Bom, então você vai vender o Lash Botox como um tratamento para sua cliente, além de uma leve realçada no olhar. Principalmente para quem tem cílios claros, faz bastante diferença. Mas você pode me perguntar assim, Natasha, eu sou da área da beleza, mas eu não trabalho com cílios. Posso trabalhar com Lash Botox? Pode sim, não tem mistério nenhum para trabalhar com Lash Botox. Não tem nenhuma técnica específica ou muito precisa. Vocês vão ver no vídeo a seguir, onde eu vou mostrar o procedimento, como é tranquilo e simples fazer um Lash Botox. Você pode aproveitar e agregar esse valor, então você pode, de repente, se você é uma pessoa que faz maquiagem só, ou trabalha com design, você pode aproveitar e oferecer esse serviço para sua cliente. A cliente pode fazer o Lash Botox a cada 30 dias. Então você pode ter essa cliente retornando para você de uma forma recorrente. E aí você pode me perguntar, mas quanto eu posso cobrar por esse Lash Botox? É claro que valor é algo muito difícil de estipular, porque o valor é muito por região, por local, enfim, por concorrência, são muitos fatores que determinam o valor. Mas eu acredito que um valor bacana para um Lash Botox seria pelo menos, no mínimo, de 25 a 30 reais e de repente pode chegar até uns 50 a 60 reais, dependendo da sua região, dependendo de como é localizado ou do tipo de clientela que você atende. Hoje, o custo de um Lash Botox é extremamente baixo para você. O custo de um Lash Botox é menos do que 10 reais. Se você pensar como um todo na divisão. Porque hoje a gente tem a tintura, que dá para fazer mais de 50 aplicações, além do sérum, que também acredito que dê para fazer por aí. Não sei ao certo dizer para vocês quanto é, mas eu acredito que o valor com certeza não passe de 10 reais. Então, se você já cobrar 25 ou 30 reais, já é um serviço bacana que você pode oferecer à sua cliente, diferenciado e que você vai fazer com que ela volte sempre de forma recorrente para você. E quanto aos produtos, você deve estar perguntando, Natasha, mas quais produtos eu uso para fazer o Lash Botox? Bom, então para falar da tintura, a gente só pode usar uma tintura específica para cílios e sobrancelhas, ok? Você não pode usar tintura de cabelo nem oxidante de cabelo para fazer os cílios da sua cliente, porque eles são extremamente fortes e os nossos cílios e sobrancelhas são completamente diferentes dos pelos da nossa cabeça. Os cabelos da nossa cabeça são mais grossos, mais fortes, e os nossos cílios são muito mais suaves e frágeis. Então, quando você for fazer a tintura da sua cliente, preste bem atenção em usar um produto específico para essa área, para evitar qualquer tipo de dano. Eu gosto muito da marca Refectocil. É uma marca internacional, extremamente segura e com resultados incríveis. A marca é essa aqui, ó, Refectocil. Para quem não conhece, pode ficar tranquila que eu vou colocar as fotos no nosso grupo do Telegram, ok? Lá estarão todas as fotos de todos os produtos que eu vou mostrar aqui. Então, esse aqui é o Refectocil. A cor da tinta que eu recomendo é a preta azulada, porque é um preto extremamente intenso. E você vai precisar de um oxidante para poder utilizar essa tinta. Os oxidantes da Refectocil, eles têm apenas 3% de amônia, ou seja, eles são exatamente específicos para não danificar os seus cílios. Então, quando a gente utiliza a tintura, a gente abre a cutícula dos nossos pelos, porque a tintura tem um pH alcalino. Então, a gente pode aproveitar e, nesse momento, usar o Botox. E aí você vai me perguntar, Natasha, mas qual produto a gente pode usar para o Botox? Hoje a gente tem dois tipos de produto. Como esse mercado é muito novo, como eu falei para vocês, a gente ainda não tem muitas opções. É algo realmente que chegou há pouco tempo e as marcas ainda não exploraram para poder oferecer mais produtos no mercado. Então você tem a opção ou de manipular o Botox, que é uma forma bem barata. O Botox manipulado seria algo como isso aqui, tá? Isso aqui é um serumzinho de 30 ml. Podem ficar tranquilas que toda a formulação estará também no nosso grupo do Telegram. Colocarei lá toda a formulação para vocês. E vocês podem mandar manipular em qualquer farmácia de manipulação e ela não precisa de prescrição. Bom, pelo menos nas farmácias em que eu utilizei aqui, não precisei de prescrição. E aí ele vem em formatinho de sérum de 30 ml, onde você vai usar na sua cliente dessa forma. E também temos a opção de um produto já pronto, de uma marca chamada Lash & Beauty. Seria esse produtinho aqui, e na verdade, mais do que um Botox, ele tem os passos 1 e 2 que eu vou explicar para vocês como funciona, tá? O passo 1 seria o Botox. Ele recompõe a estrutura do fio. Então, na verdade, esse Botox, ele tem os mesmos ingredientes que esse aqui que a gente manipula e, na verdade, um pouquinho a mais. Porque eu andei olhando aqui os ingredientes
ingredientes dele e eu vi que ele tem alguns óleos, algumas vitaminas a mais do que o Botox que a gente manda manipular. E a diferença dos dois também é que esse Botox aqui que a gente manipula, geralmente eu uso por uns 5 minutos nos cílios da cliente, ou então eu coloco nos cílios da cliente, deixo dar uma secadinha com o secador, como vocês vão ver no vídeo a seguir, e eu deixo a cliente ir embora com Botox nos olhos, tá? E eu peço pra ela ficar com ele por 24 horas sem lavar. Esse produtinho aqui, do Lash and Beauty, o fabricante pede pra gente deixar de 10 a 15 minutos no cílio da cliente. Então ele fica de 10 a 15 minutos no cílio da cliente. Você vai ver que quando você coloca o Botox no cílio da cliente, você espera alguns minutos, quase não fica mais produto ali, porque de fato os cílios absorvem aquele produto. Então você deixa de 10 a 15 minutos no cílio da cliente, você tira o excesso depois desse tempo e aí você entra com o número 2. Esse aqui com certeza é uma super novidade, muito legal. Esse aqui é o Nano Lamination, ele aumenta em até 40% a espessura do fio. Então se a sua cliente, ela ficar indo lá todos os meses fazer com você o Lash Botox, ela vai ver a diferença no crescimento e na espessura do cílio dela. E esse produtinho aqui, você vai aplicar nos cílios da sua cliente logo após o Botox e ela vai embora com ele, porque ele precisa ficar agindo por 24 horas nos cílios das suas clientes. Bom, espero que eu possa ter ajudado vocês, que vocês possam começar a colocar esse serviço como um diferencial no atendimento de vocês. E vamos então ao procedimento. Bom, então vamos começar o nosso procedimento. Vou mostrar aqui pra vocês como eu vou fazer o Lash Botox, né? Eu já expliquei o porquê, já expliquei todas as outras coisas. Agora a gente vai ver na prática. Vocês vão ver que o Lash Botox é um procedimento bem simples e é um procedimento assim também bem rápido. É um tratamento muito legal para você poder agregar aos seus serviços e trazer ainda mais valor a eles com a sua cliente. O primeiro produto que eu vou usar vai ser um demaquilante, tá? Vou usar um demaquilante pra gente poder tirar qualquer tipo de sujeira. Quando eu digo sujeira, é sujeira de rua, poluição, poeira, qualquer tipo, às vezes, resquícios de maquiagem, de rímel, tá bom? Então é muito importante esses cílios estarem bem limpinhos pra gente conseguir fazer o tratamento da forma mais eficaz. Umedeci um cotonete, pode fechar os olhos pra mim, por gentileza, Bel. Vou limpar aqui. A gente sempre tem que limpar de uma forma bem gentil os olhos, bem devagarzinho, com a mão mais leve possível. Ó, tá vendo? Ela tava sem maquiagem nos olhos, mas provavelmente ela fez maquiagem acho que há pouco tempo. Uma maquiagem rosinha que eu tô vendo aqui, um resquíciozinho, mas sempre fica, não adianta. Igual quando a gente cola cílios, fica sempre um resquíciozinho, então é sempre importante a gente limpar. O ideal é a gente sempre pedir pra cliente vir sem maquiagem, tá? Mas mesmo quando ela vem sem maquiagem, sempre pode ter algum resquíciozinho, então é por isso que é importante fazer essa limpeza. Então, vou tirar agora aqui do outro lado. Vou então usar uma aguinha com sabão Johnson, só para tirar também o resquício de demaquilante, tá? Então, o demaquilante que eu usei, ele é um demaquilante não oleoso, mas é sempre bom ainda assim tirar qualquer resquício dele. Não usem demaquilantes oleosos, porque o óleo ajuda a não fixar mais o produto. Pronto. Agora que eu limpei bem os cílios, eu vou proteger essa pele, tá? Então, ou vocês podem usar um micropore embaixo, ou vocês podem usar um patchzinho específico para proteção dos olhos, como esse aqui, tá? Então, eu vou pegar esse patchzinho, vou abrir. Olha lá em cima pra mim, por favor. Ao invés de eu isolar os cílios de baixo, né, como costumamos fazer em algumas técnicas, muito pelo contrário, eu vou querer pintar também e hidratar esses cílios de baixo. Então eu vou pedir para ela olhar lá em cima e eu vou colocar aqui por baixo dos cílios de baixo, ó. Que aí dessa forma eu continuo tendo os cílios aqui, eu vou conseguir pintar e também nutrir eles, tá? Só que sem manchar a pele. Então é por isso que eu tô usando esse protetorzinho aqui, tá? Esse protetor ele me ajuda a não manchar nem sujar essa pele. Então eu não tô colocando por cima dos cílios, eu tô colocando por baixo deles, tá bom? Bom, então eu coloquei
por baixo dos cílios de baixo, tá? Para esses cílios eles poderem também receber a tintura e o botox que a gente vai aplicar. Então eu vou começar com a tintura. Como eu falei para vocês, a tintura ela vai abrir a cutícula. Além de a tintura abrir a cutícula, ela servir para isso, para a gente poder fazer a aplicação do botox, a tintura ela também vai pintar. Então, por exemplo, a Bel, que tem os cílios bem clarinhos, já vai ficar com os cílios bem pretinhos. Então já dá um efeito até mais marcante ao olhar. E mesmo quem tem cílios escuros, faz diferença para o olhar ficar ainda mais marcante quando a gente pinta esses cílios com uma tinta bem pretinha, tá bom? Bom, eu vou usar uma tinta Reflecto-Sil, tá? Ela é preto azulado, porque ele é um preto bem intenso. Ela é uma tinta específica para olhos e sobrancelhas, tá? Eu não recomendo que de forma alguma vocês usem tintas de cabelo, principalmente na região dos olhos. Além de não poder usar tintas que não são específicas para essa região, também não pode se usar oxidantes que não são específicos para essa região. Eu vou usar o oxidante da Reflecto-Sil. É um oxidante que tem somente 3% de amônia, tá? Porque os oxidantes de cabelo, geralmente, eles variam de 6%, alguns até 20%. Então, como os nossos cílios são muito mais finos e frágeis, a gente pode acabar danificando eles usando tinta ou oxidante que não seja específico para essa região, tá? Então, eu vou usar o Reflecto-Sil e você pode usar qualquer um que você tenha de outra marca que seja específico. Como eu vou usar só para os cílios, eu vou aplicar bem pouquinho, tá? Porque não tem necessidade de usar muito. É bom que essa tinta ela rende bastante. Então eu vou aplicar a tinta e eu vou aplicar umas 4 ou 5 gotinhas do oxidante, porque a quantidade de tinta que eu tô aplicando é muito pouquinha, tá? Então eu vou aplicar aqui 4 gotinhas de oxidante. 1, 2, 3, 4. E vou fazer uma mistura com um mixerzinho. Bom, então a tinta agora tá pronta. Vamos fazer a aplicação dessa tinta. Então, ó, vou aplicar bem em cima dos cílios. Se pegar um pouquinho bem aqui na pele, na raiz, não tem problema, tá? Porque essa tinta, ela é difícil de aderir à pele e também a gente pode limpar ela qualquer coisa. E aí eu vou aplicar assim, por isso que eu deixei os cílios de baixo também aparente, pra gente poder fazer essa aplicação também nos cílios de baixo. E aí já vai ficar bem pretinho, tanto em cima quanto embaixo. Então é importante, principalmente para ela que é bem loirinha, ó, vir bem na raiz dos cílios. Ó, então pintei um olho, vira só um pouquinho pra cá, por favor, Bel. É importante ter o cuidado de pegar bem lá no iniciozinho, bem o último, principalmente quando a pessoa tem os cílios claros, porque qualquer pelinho faz diferença. E aí a gente pede para a cliente não abrir os olhos e a gente pode aguardar entre 3 a 5 minutinhos, tá? Como ela tem uns cílios que são de finos a médios, eu vou aguardar uns 4, 5 minutinhos para poder deixar eles bem pretinhos. Bom, então agora que a gente já deixou 5 minutinhos, eu vou tirar, tá? O máximo que eu conseguir para eu poder fazer a aplicação do outro produto. Como eu expliquei para vocês, né? A tintura, ela abre a cutícula do fio. Então, dessa forma, o que a gente aplicar agora vai entrar mais profundamente. Então, o Botox agora vai vir nutrindo bastante esse fio. Vai vir ajudando também a crescer. Então, o Botox é realmente um tratamento, tá, para cliente. E é bacana porque é um tratamento e ainda pinta os cílios dela, então ainda fica com um olhar mais marcante. Então, ó, eu vou limpar aqui o máximo que eu puder.
Gente, é muito importante vocês pedirem para cliente de vocês não abrir os olhos, ou então para vocês tomarem cuidado, porque às vezes aqueles cíliozinhos bem no cantinho, quando você passa o pincel ali, sem querer pode entrar um pouquinho de tinta nos olhos. Não entrar, mas assim, cair um pouquinho ali próximo e a tinta causa uma certa sensibilidade. Assim, essa tinta, como eu falei anteriormente, ela é específica para ser usada para a área dos olhos, então ela é testada oftalmologicamente, então assim, não tem problema. É claro que a gente não vai botar tinta nos olhos da cliente, mas se entrar, a gente vai lavar com água corrente, né, com água filtrada, tá? E aí não tem problema. Aqui no caso mesmo, quando eu fui pintar, a Bel tem uns cílios bem pequenininhos aqui, acabou entrando um pouquinho, de repente ali, ela sentiu uma leve ardênciazinha, e aí, se isso aconteceu, o que você pode fazer? Uma aguinha filtrada, tá? Eu sempre prefiro usar aguinha filtrada, algodão. Eu vou embeber meu algodão na água e vou espremer aqui no olho dela. E aí eu boto uma gaze aqui no cantinho para poder segurar essa água, para não cair no cabelo, nem entrar no ouvido. E na mesma hora alivia, tá? Então cuidado com isso, mas caso isso aconteça, é só vocês virem com o algodãozinho embebido em água filtrada e ir espremendo aqui próximo ao olho da cliente, que aí ele já vai aliviando, tá bom? Bom, então hoje, como eu mostrei pra vocês, né, existem dois tipos de Botox. Existe o Botox que a gente pode fazer uma formulação manipulada e existe hoje o Botox dessa marca chamada Lash and Beauty, que é um complexo, né, de Botox. Ele é um Botox e um nanolamination, que ele chama. Então, na verdade, esse Botox aqui, ele vai nutrir e recompor a estrutura do fio. E esse nanolamination, ele vai aumentar em até 40% a espessura do fio, tá? Esse Botox aqui, que a gente faz manipulado na farmácia, ele vai mais nutrir e ajudar também a recompor tudo aquilo que o fio possa ter perdido com um processo químico de um lash lifting, ou às vezes de uma aplicação de cílio fio a fio que não foi bem feita, tá? Então, ele também vai ajudar. Mas esse aqui, ele é legal porque ele tanto ajuda a nutrir, como ele também aumenta a espessura do fio. Então, são realmente tratamentos para os olhos, tá? Então, como eu falei também anteriormente, esse aqui que a gente manipula, a gente deixa 5 minutos, e esse aqui a gente deixa de 10 a 15 de acordo com o fabricante, e esse aqui ele fica até 24 horas nos cílios, tá? Mas sinceramente, eu particularmente gosto muito de aplicar esse Botox aqui. Quando eu vou aplicar esse manipulado, eu aplico ele e eu deixo a cliente ir embora com ele nos cílios, tá? Então vocês também podem fazer isso e pedir para ela lavar somente em 24 horas. Se vocês por acaso resolverem aplicar esse combo aqui, vocês vão ter que aplicar esse, dar uma limpadinha, mas vocês vão ver que os cílios eles absorvem muito, tá? Do que a gente coloca. Então, ele realmente entra mesmo no fio, tá? No córtex do fio. E esse aqui a gente vai colocar depois para aumentar a espessura. Então, eu vou usar essa duplinha aqui para vocês conhecerem, tá bom? Então, eu venho com o passo número 1, aplico aqui um pumpzinho na mão, venho com um pincelzinho, tá? Um pincelzinho língua de gato, um pincelzinho qualquer, e eu vou aplicar, ó, da raiz até a ponta dos fios. Ó, eu vou aplicar da raiz até a ponta dos fios, e é interessante que ele acaba pegando tanto no cílio de cima quanto no de baixo, né? Já que a gente não isolou o de baixo, a gente deixou o de baixo também aparente para poder pegar a tintura. Um pumpzinho dá para os dois olhos tranquilamente, tá? Então ele tem um rendimento muito bom. Então apliquei, eu posso deixar de 10 a 15 minutos. Geralmente eu posso deixar 10 se a cliente tem os cílios mais finos, ou 15 minutos se ela tem os cílios de médios a grossos. Bom, agora que já se passaram 10 minutos, eu vou tirar só o excesso, tá? Já não tem mais muito produto aqui, porque o fio absorveu aqui o produto. E aí eu vou para a segunda etapa. E aí, na segunda etapa, eu vou vir com esse nanolamination aqui, tá? Que eu vou aplicar nos cílios dela, e esse eu vou deixar por 24 horas. Então, eu vou instruir a minha cliente a não lavar os cílios, né? Não molhar a área dos olhos por 24 horas, para que ele possa concluir a ação necessária. Então, eu vou aplicar também um pouquinho aqui, ó. Um pump só é o suficiente. Ih, cuidado, porque esse é bem líquido. E esse aqui, eu vou vir com uma escovinha, ó, e vou
como se eu estivesse penteando. Ai, Bel, desculpa, caiu uma gotinha, é do produto. E vou como se eu estivesse penteando aqui os cílios dela, tá? Com esse produto. Então, por isso que é interessante a gente ter esse petzinho, um micropore, alguma coisa aqui embaixo, porque não vai sujar de tinta, porque a gente consegue também vir com mais precisão aqui nos cílios na hora de aplicar os produtos. Bom, e aí, antes de tirar esse pet aqui, eu vou vir com o meu ventiladorzinho, vou deixar secar aqui por uns minutinhos, tá? Só pra esse produto absorver ainda melhor aqui nos cílios e eu não ter nenhuma perda. Vou só dar uma penteadinha. Abre os olhos, por favor, Bel. Ó, então nós temos cílios bem pretinhos, tá vendo? Os cílios da Bel eram bem loirinhos, então acaba que fica um olhar mais marcante e a gente também tratou os cílios dela. Então esse Lash Botox, ele é bem interessante para ser vendido como um tratamento, porque de fato ele é. Então a cliente ela pode vir todo mês no seu espaço para fazer a tintura e logo depois fazer a aplicação do Lash Botox e o Nano Lamination ou apenas do Lash Botox. Espero que você tenha gostado dessa aula e que você possa agregar esses conhecimentos aos seus serviços e dessa forma agregar ainda mais valor a eles ao seu cliente. Um beijo e até a próxima!